Olá, bem-vindo ao Best in Tesla. Imagine que você está na Dinamarca e entra em um Tesla Model 3. Você seleciona um destino aleatório isolado no mapa, sem estradas ou placas, só um estacionamento suspeito atrás de prédios e então inicia. Relaxe enquanto o carro dirige sozinho até o destino, cruzando pontes estreitas com tráfego oposto e esperando com paciência profissional. Vilarejos pequenos, ruas cheias de bicicletas, caminhões e pedestres, ele lida com tudo isso sem trancos ou pânico. Velocidade, lombadas, rotatórias e até um beco de terra sem saída, sempre perfeito. E não é só truque para rodovias. Este é o Full Self-Driving da Tesla, supervisionado, enfrentando estradas reais na Dinamarca, algo que nenhum outro carro europeu faz hoje. Tive a chance de fazer um test drive super popular do Full Self-Driving da Tesla, na Dinamarca. Eles estão totalmente reservados, toda hora, todos os dias, até março. E pessoal, minha mente ficou absolutamente impressionada. Acertou quase tudo, só teve um desviozinho hilário no final. Hoje eu vou explicar tudo em detalhes. Vitórias épicas, erro estranho, mas eu acredito. Quando o Full Self-Driving Supervision chegar oficialmente à Europa, em 2026, transformará o mercado automobilístico. Vendas da Tesla podem subir enquanto montadoras tradicionais são prejudicadas. E de repente, o modelo mais acessível da Tesla vai parecer pura mágica comparado a qualquer outra coisa nas ruas. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Então eu fui testar o sistema de direção totalmente autônoma da Tesla aqui na Dinamarca, porque como você provavelmente sabe, a Tesla está fazendo test drives em diferentes países. Aqui na Europa, na Itália, Alemanha, Holanda, Suíça e agora na Dinamarca, o interesse aqui é extremamente alto neste momento. A Tesla realiza test drives de hora em hora, todos os dias, e todos os horários até março já estão esgotados. As pessoas se interessam por esse software, o que entendo, já que só a Tesla oferece isso entre os fabricantes de automóveis. Começamos o passeio escolhendo um ponto aleatório no meio do nada, fora da cidade, no mapa de navegação, e então apertei o botão de iniciar. Estávamos em uma vaga estranha na Tesla, que nem parecia estacionamento e ficava atrás de alguns prédios. Não é fácil sair dali, pois não há placas, linhas ou nada parecido. Mesmo assim, o carro lidou facilmente logo de início. Vimos ele lidar com o piloto automático na Dinamarca, que até mesmo na versão aprimorada costuma entrar em pânico ao ver uma bicicleta na estrada. Aqui era até uma bicicleta e tráfego vindo na direção contrária ao mesmo tempo, mas o carro lidou com isso como um humano faria, sem entrar em pânico, nada. Chegamos a uma ponte estreita, onde só passava um carro por vez. Quando chegamos, outro veículo vinha do lado oposto. O Tesla parou, o outro carro também, e logo o Tesla voltou a andar. Lidou perfeitamente com a situação como um humano, conduzindo por ruas pequenas da vila com tráfego contrário, pouco espaço e até carros entrando na frente. O testador precisou ceder passagem ao motorista humano que errou na direção. Nós até tivemos uma situação assim, onde havia um caminhão na estrada e um pedestre do outro lado e o motorista do caminhão saindo, atravessando a estrada. O carro pacientemente reduziu a velocidade, parou, esperou o pedestre cruzar e então seguiu em frente. E todos os quebra-molas que encontramos, ele lidou com a velocidade perfeita, desacelerou e acelerou novamente, tudo simplesmente perfeito. Ele entrou no beco sem saída que escolhemos como destino. Na verdade, era uma estrada de terra, sem faixas, nem uma estrada oficial, só uma estrada de terra, até um final sem saída, onde 3 casas tinham suas entradas.
porque ali colocamos o destino, então só pedimos para ele voltar. Ele fez uma manobra de 8 pontos para sair. Provavelmente eu teria feito só uma manobra de 3 pontos, mas o carro não quis passar pela grama, então fez uma manobra de 8 pontos, mas quem se importa? Não estava dirigindo. Ele entrou na rua principal, voltou, enfrentou tudo. Rotatória perfeita, rua pequena e trânsito contrário. Nada assustou o sistema, nem causou trancos, mas ele errou no retorno. Ele deveria virar à esquerda, mas não conseguiu mudar de faixa a tempo e virou à direita. Depois entrou no estacionamento e pensamos que ele só sairia dali e voltaria para casa. Mas só achou uma vaga de estacionamento e ainda era para deficientes. Apenas pedimos para ele ir para casa, para a loja de testes, e ele deu ré e dirigiu até lá. Esse erro não causou nada perigoso. Ele simplesmente foi lá e se estacionou sozinho porque ficou confuso, aparentemente. E então apenas dissemos para ele voltar para casa e foi exatamente isso que ele fez. Se fosse meu carro, eu usaria o Full Self-Driving supervisionado. Provavelmente teria assumido o controle para garantir a conversão à esquerda, então nada teria acontecido. Se eu não estivesse prestando atenção, ele simplesmente teria ido até lá e se estacionado em um estacionamento. Eu percebi que ele tinha feito algo errado, mas nada inseguro. Então apenas pedi para ele ir para casa e foi exatamente isso que ele fez. Então nada de perigoso. O carro foi perfeito, exceto por esse detalhe. Mas é muito legal ver que esse sistema no meu país é basicamente impecável. De um estacionamento ao outro, só preciso ficar de olho. Acho que a maioria das pessoas adoraria ter esse sistema em seus carros e espero que a gente consiga em 26. A aprovação inicial deve ocorrer na Holanda pelo artigo 9, depois outros países da União Europeia poderão adotar o sistema via artigo 39. Mesmo sendo supervisionado, nenhum outro carro nas estradas da Europa oferece isso. Nem chega perto. Mesmo o Mercedes com sistema nível 3 só está disponível em rodovias. Testei tudo que o Tesla fez na direção, nenhum outro carro permitiria aquela condução. Nem o Mercedes com seu nível 3 conseguiria lidar com isso. Isso ninguém consegue fazer, só a Tesla. Pode ser só um sistema de nível 2, porque precisa de supervisão, mas é melhor que a maioria dos sistemas de nível 4 disponíveis. Acho que quando isso chegar à Europa, a demanda pelos carros da Tesla vai crescer, já que será possível adquirir um modelo da marca. 3 no meu país, por 275 mil coroas dinamarquesas. Para ilustrar a acessibilidade, já que isso varia bastante entre países. Mas o preço médio de um carro novo vendido na Dinamarca em 2024 foi de 415 mil coroas dinamarquesas. Você poderá ter um Tesla autônomo, provavelmente disponível por assinatura na Dinamarca, como já ocorre nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. E o carro é cerca de 30 a 35% mais barato do que o carro novo médio na Dinamarca. Mas esse não é um carro comum, pois realmente pode dirigir sozinho. No meu país, um Mercedes custa 4 milhões de coroas dinamarquesas e não dirige sozinho. Então esse carro seria algo como 14 vezes mais caro do que esse acessível Tesla Modelo 3, que pode te levar para onde você mandar. Você só precisa ficar de olho por enquanto, mas ele está dirigindo sozinho e lida com praticamente qualquer situação. O custo-benefício que você vai ter com um Tesla quando isso chegar à Europa vai ser imbatível. Todo o resto dos carros vai parecer tão ultrapassado, não importa o quão caro seja, e não importa o quão bonito seja o couro costurado à mão por dentro. Isso realmente não importa quando você pode ter um carro que dirige sozinho. Como eu já disse muitas vezes antes, software é o novo luxo, então eu realmente, de verdade, acho que quando esse software chegar à Europa, apenas a versão supervisionada, não a não supervisionada, apenas a supervisionada, vai mudar a perspectiva dos carros da Tesla para muitas pessoas
e a demanda vai disparar quando as pessoas perceberem do que esses carros são capazes. Então 25 pode ter sido um ano difícil para a Tesla na Europa, com as vendas caindo principalmente por causa do Model Y renovado. Mas eu acho que em 26 vamos ver um grande aumento nas vendas da Tesla por causa do software. Quando estiver chegando às ruas da Europa... Porque, como eu disse antes, isso vai ser um choque para a maioria das pessoas. Muitos acreditam que o Autopilot, aprimorado da Tesla, apesar de brusco e de ocasionais freadas fantasmas, representa o máximo do software da Tesla. Eles não acompanham a Tesla como nós e não veem o que ela faz nos Niwa. Quando a Tesla lançar o sistema de direção autônoma, supervisionada, e as pessoas virem o carro indo de um estacionamento a outro, vão se surpreender e parecerá que surgiu do nada. Todo novo dono de um Tesla espera isso e conta a amigos e familiares como o software é incrível. Assim como vimos antigamente, quando as pessoas compravam um Tesla, elas não paravam de falar sobre isso por causa do ótimo software, da aceleração e de todas as coisas boas que de repente eram tão legais em um veículo elétrico. Lembre-se, hoje a Tesla é maior que a Audi e do tamanho da Mercedes. E tudo isso foi feito basicamente sem publicidade, apenas com boca a boca. Porque as pessoas não param de falar sobre seus Teslas quando compram um. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer novamente quando trouxermos esse software para a Europa. Porque então, todo mundo que entrar em um novo Tesla com esse ótimo software não vai conseguir parar de falar sobre a minha experiência com esse sistema de IA. Meu carro acabou de me trazer para casa. Vai parecer mágica, e quando as pessoas experimentarem isso pela primeira vez, elas não vão conseguir voltar para um carro que não dirige sozinho. Isso não só vai fazer as vendas da Tesla dispararem, mas eu acho que o outro lado da moeda é que isso vai fazer as vendas das montadoras tradicionais caírem. Os carros deles ficaram obsoletos. Empresas como a Volkswagen e outras nem possuem veículo definido por software, onde eles mesmos podem simplesmente fazer uma atualização remota e mudar praticamente qualquer coisa no carro, como a Tesla faz desde 2012, mas a Volkswagen afirmou que só terá um veículo definido por software após 2028. E a Tesla já deu o próximo passo e tem carros totalmente autônomos circulando nas ruas, provavelmente dentro dos próximos 6 meses. Isso será devastador para as montadoras europeias que lutam para sobreviver frente aos chineses. Carros elétricos acessíveis chegando. Isso cresce rápido e já ganha mercado na Europa, mesmo sem fábricas locais e com tarifas altas. A Tesla já vem ganhando mercado na Europa desde o início da produção na fábrica de Berlim em 2022. Agora, eles lançarão um software inovador que dificultará ainda mais para as montadoras tradicionais. Montadoras ainda têm prejuízo ao produzir carros elétricos e não possuem um veículo definido por software antes da Tesla lançar um totalmente autônomo. Então sim, é supervisionado por enquanto, mas se ele pode fazer o que estamos vendo, ele faz. Nos Estados Unidos, onde você basicamente pode mandar mensagem e dirigir. Quando isso for liberado na Europa, acabou o jogo. Por que comprar um carro onde não pode mandar mensagem e dirigir? Por que não comprar o veículo mais seguro do mercado, que ainda custa cerca de 5% menos que o preço médio de um carro novo? Na verdade, ele dirige sozinho e melhora com atualizações de software online recebidas 1 ou 2 vezes por mês. Isso também obrigará montadoras tradicionais, como a Volkswagen, a reduzirem preços, como o ID e o ID4, que concorrem diretamente com o Model 3 e o Model Y da Tesla. Sem oferecer software e nem serem veículos definidos por software, o preço é semelhante, mas o que se recebe pelo valor investido é bem diferente.
Com a Tesla, as montadoras tradicionais vão ser forçadas a baixar seus preços para se diferenciarem dos carros da Tesla e não perderem muita participação de mercado. Ao mesmo tempo, os carros deles vão se tornar completamente obsoletos por causa do software da Tesla. Ao mesmo tempo, os chineses vão abrir lojas na Europa em 26. Este ano pode ser ótimo para a Tesla, mas devastador para montadoras tradicionais. Vamos ver como será. Não importa o que aconteça, esse software é simplesmente mágico e vai mudar a indústria automotiva para sempre. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.